Ok, meninos? Tudo bem? Vamos lá! Vamos começar agora uma aula de geografia. O nosso assunto de hoje é a vegetação, página 341. Pegue aí o seu livro, nós vamos fazer uma leitura do conteúdo. Após disso, você vai fazer as suas atividades. Tudo bem? Então vamos lá fazer a leitura? Denominamos vegetação o conjunto de espécies vegetais características de uma região, tá? O conjunto de espécies vegetais características de uma região. Lembrando que nós vamos ter diversos tipos de vegetação, tá bom? Não existe só um tipo, há vários tipos e é sobre isso que a gente vai verificar agora. Vamos lá. Assim como o relevo, a vegetação não é igual em todos os lugares. Ela varia, gente, de acordo com a localização, a altitude, o clima, o relevo e o solo de cada local, tá? Nas áreas de muita chuva, por exemplo, há diversas plantas e árvores altas. Em outras, onde chove pouco, nascem poucas plantas e as árvores são baixas. Ou seja, há vários tipos de vegetação. Veja bem, o tipo de vegetação de um determinado local vai ser denominado pelo clima, pelo relevo, né, pela altitude. Aí você vai verificar, através dessa análise, você vai verificar que tipo de vegetação você vai ter numa região. Pode ser o cerrado, pode ser a caatinga, pode ser entre outros aí que nós vamos entender, florestas, manguezais. Então você vai ter que fazer uma análise de tudo aquilo que você tem ali para poder você denominar se essa vegetação vai ser esses tipos que eu acabei de falar, ok? Então vamos lá. As florestas tropicais e equatoriais, os manguezais, os campos, os cerrados e a caatinga são exemplos de tipos de vegetação no Brasil. Olha lá, o cerrado é uma vegetação formada por campos com árvores pequenas, não é árvores enormes, tá? De 30, 40 metros, tá? Árvores pequenas, baixas, de troncos retorcidos que crescem afastadas uma das outras. É uma vegetação própria dos lugares quentes e semiáridos. Própria dos lugares quentes ou semiáridos. O que é semiárido, tio? Aquele local que não chove muito, né, gente? Tem pouca chuva. Então é nesse ambiente que essas árvores elas se criam, elas ficam, né, em ambientes quentes. Tudo bem? Então preste atenção que uma das características do cerrado é que as árvores elas são pequenas, não são perto umas das outras. Elas são pequenas e elas têm troncos retorcidos, entre outras coisas que você pode perceber nesse tipo de vegetação. Caatinga. Ah, tio, é aquele negócio que a gente tem aqui. Caatinga? Não é essa caatinga. Vamos fazer a leitura para você entender? Olha lá. A vegetação formada por plantas com espinhos e folhas grossas que armazenam água como o cacto. Essa vegetação precisa de pouca água para viver. Durante os períodos de seca, os cactos podem servir de alimento para o gado. Na caatinga, as chuvas são irregulares e faz muito calor. Então, a característica desse ambiente, desse tipo de vegetação que nós temos na caatinga, são aquela vegetação que não necessita de muita água. Ele deu o exemplo aqui do cacto, porque o cacto, gente, ele pode dar em um ambiente seco, né? Um ambiente que faz muito calor, e ele consegue sobreviver ali tranquilamente e serve até de alimento para os animais. Veja que nesse ambiente o clima é super quente, as chuvas são irregulares, como ele falou aqui. Pode dar aqui um período longo de tempo, depois chover de novo, e esse clima é totalmente quente. Tudo bem? Virando a página, você vai ter agora as florestas. Vamos lá. As florestas são vegetações formadas por árvores altas que crescem muito perto uma das outras. Algumas se formam em locais de clima quente, como as florestas equatoriais ou tropicais.
A floresta amazônica, que é aqui no nosso país, né, a floresta amazônica, uma das mais importantes do mundo, é uma floresta equatorial, na qual predominam árvores com mais de 30 metros de altura. Toma, tio, é alta que só, gente, 30 metros de altura. Há também florestas que se formam em locais de clima mais frio. Tá, preste atenção, você não pode generalizar e dizer que as florestas só existem tipos de floresta equatorial ou tropical, mas existem florestas também em climas frios, tá bom, gente? Que nascem esse tipo de plantação ou esse tipo de vegetação em climas frios, como a mata de araucárias, no sul do Brasil. Lá é frio, mas tem lá as florestas, tá? A vegetação, ela nasce nesse ambiente, ok? Araucárias são árvores grandes, elas chegam a 50 metros de altura e têm folhas estreitas e duras que crescem em galhos bem altos. Sua semente, o pinhão, é comestível. Olha aí o detalhe, olha essa plantação, olha esse tipo de vegetação que nasce nesse local. Então você percebe que existe um tipo de vegetação que nasce em um clima quente, mas também existe um tipo de vegetação que nasce no clima frio, tudo bem? Depende do ambiente, aí vai depender, cada ambiente vai ter um tipo de vegetação, tá bom, gente? Então essas vegetações, elas são próprias desse ambiente, tudo bem? Olha só, o manguezal forma-se nas regiões do litoral e em lugares alagados. O manguezal forma-se em regiões de litoral próximo, né? Litorânea, próximo ao mar, e ele fica em lugares alagados. Ali você também tem um outro tipo de vegetação própria daquele local. Você percebe que no manguezal as raízes às vezes ficam para fora, né? Você percebe, já percebeu isso? Você pode pesquisar que você vai ver. A vegetação dele é própria ali, aquelas raízes ficam para fora do solo, né? É o tipo de vegetação do manguezal. Os campos são formados por plantas baixas. Neles predominam o capim, aproveitado para a pastagem do gado. Então, campos, quando você ouvir a palavra campos, você já deve lembrar que as vegetações são baixas, são baixinhas, até porque ele vai ser utilizado para a alimentação do gado. Tudo bem? Continuando, as vegetações são muito importantes para os seres vivos, pois protegem os rios e os solos, fornecendo por meio da fotossíntese o oxigênio necessário a todas as formas de vida da Terra. Nós já estudamos sobre fotossíntese. Você sabe da importância disso. As plantas, elas nos fornecem oxigênio, ela deixa o ambiente mais agradável. É por isso que nós devemos preservá-las. Tio Daniel já conversou isso com você e você deve saber desse assunto. Além disso, é das árvores que extraímos diversos materiais essenciais à vida, como a madeira, utilizada nas construções de casas e de móveis, na produção de lenha, carvão vegetal. As árvores fornecem também a celulose, usada na fabricação de papel. Para que possamos continuar usufruindo desse benefício, a derrubada de árvore deve ser feita com métodos apropriados. Além disso, é preciso plantar outras árvores no lugar das que foram derrubadas, para que as florestas não se acabem. As árvores precisam ser preservadas, pois sem elas não há vida. Você já sabe disso. Nós precisamos preservar, ela nos fornece tantas coisas, essas vegetações nos fornecem tantas coisas, as árvores em si, e nós precisamos cuidar. Se retirar da natureza, temos que fazer o replantio, plantar árvores em outros locais. Tudo bem? Gente, espero que vocês tenham entendido o assunto. Agora fazer as atividades. Beijão, um abraço, fui!